Olá, nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. As lições desse trimestre na nossa igreja, Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, estão baseadas no tema sobre a doutrina bíblica da oração. Domingo próximo passado foi estudado com o irmão Rodrigo a lição número 10, que era Paulo e a oração missional. Quando o apóstolo Paulo, o estudo foi em torno da abordagem do apóstolo Paulo, da preocupação dele com questão da oração, dele pedindo, ele falando inclusive com os Coríntios, com o pessoal da igreja de Corinto, e da oração dele para outras igrejas também. Paulo sempre teve muita preocupação com isso. E sempre que ele vai falar alguma coisa, a preocupação de Paulo é embasar teologicamente a sua abordagem. E eu estou fazendo essa observação introdutória porque a nossa lição de hoje, a lição número 11, é a oração e generosidade. É interessante que às vezes a gente pode pensar que alguns assuntos eles não estão ligados à questão da oração. E Paulo vai fazer uma abordagem mostrando essa ligação de todos os aspectos da nossa vida com a questão da oração. O nosso comentarista da lição, ele inicia o estudo aqui falando o seguinte, o texto da revista. Paulo inicia o capítulo 16, o último capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, falando em dinheiro, cuidado e generosidade. Dinheiro, cuidado e generosidade. E nós vemos que na realidade algumas pessoas podem pensar, mas o que generosidade, o que dinheiro vai ter a ver com oração? Vamos entender primeiramente o contexto dessa situação. Nós sabemos que a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela é uma igreja que a sua expansão se deu em meio a uma época de muitas tribulações, perseguições, não apenas políticas, mas também dos seus opositores, os judaizantes, e também uma série de outras coisas. Além desses aspectos, algumas coisas elas foram impactantes na vida daqueles primeiros irmãos. Então esses fatores políticos, ele é um dos fatores da questão da opressão de Roma, porque ali o Império Romano é quem estava no poder. Então, além disso aí, a rebelião dos judeus contra o Império Romano, que cada dia tornava a vida dos cristãos mais difícil, nós temos uma outra questão também que estava contribuindo. A perspectivas escatológicas equivocadas. Olha só, aquela igreja primitiva, a igreja da região de Jerusalém, da Judéia ali, ela estava passando por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de fome mesmo, pobreza. E um dos aspectos, além do político, é essa questão da perspectiva equivocada, perspectiva escatológica. O que é isso? Muitas pessoas, muitos daqueles cristãos, eles criam na iminente volta de Jesus Cristo ainda naquele momento, naqueles anos das suas vidas. Então nós vemos que a igreja, ela praticamente, quem tinha propriedades, desfez de propriedades, tudo. Esse episódio bíblico é interessante, que eles distribuíram entre eles mesmos, tudo, e que acabou que posteriormente veio uma fome naquela região, e essa fome, inclusive, ela é prevista, ela é profetizada pelo profeta Ágabo, lá em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28, veio uma fome muito forte naquela cidade, naquela região da Judéia. Então a igreja estava passando por dificuldades. E Paulo, nas suas viagens, e Paulo nas suas cartas, ele vai falar não apenas da necessidade da igreja estar orando
por aqueles irmãos que estavam passando por aquela situação, mas que também pudessem contribuir com ajuda, com recursos para que eles pudessem minimizar aquele sofrimento. Então, esse é o contexto que está acontecendo aqui no finalzinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele está falando exatamente isso. Olha só, o texto bíblico aqui do capítulo 16 diz o seguinte, o título da minha Bíblia aqui diz As coletas para os crentes de Jerusalém. E Paulo inicia o versículo 1 falando assim, ora, quanto à coleta, ou seja, Paulo ele estava respondendo algumas questões à igreja de Corinto, então ele respondeu questões de outros assuntos. E aqui no capítulo 16 ele vai falar sobre a coleta, ou seja, uma pergunta que aqueles irmãos tinham feito para eles, então, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, orientações de Paulo, cada um de vós vós ponha da parte o que puder ajuntar, conforme sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, Paulo estava respondendo a uma questão colocada por aqueles irmãos quanto ao aspecto da coleta. Dentre outros assuntos que eles perguntaram da coleta, porque já era algo que já tinha se iniciado. Então, Paulo estava orientando que eles fossem, durante a semana, fossem separando recursos que eles pudessem ter lá, cada um de acordo com a sua prosperidade, ou seja, com a sua capacidade de recursos. E então, no domingo, interessante essa referência aqui, que é o primeiro dia da semana, no domingo. Então, nós já observamos aqui que a reunião da igreja já estava tendo essa prática de reuniões dominicais. Então, no domingo, vocês vão então levar e juntar. E quando ele for, a preocupação dele é que quando ele fosse lá para Corinto, é que não fosse feita a coleta quando ele estivesse lá, para evitar aqueles constrangimentos e outras coisas mais. Então ele queria que fosse feito tudo com antecedência. E isso já estava sendo feito por outras igrejas, que ele mencionou isso aqui. Então, quando ele fosse, ele iria então reunir com aqueles irmãos, que aqueles irmãos de Corinto aprovassem, pessoas idôneas, para que pudessem então levar essa oferta para os irmãos de Jerusalém. Aqui é referido aos santos. Santos não porque os irmãos de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, fossem melhores ou fossem mais santos que ele, porque era uma designação, uma expressão que eles usavam para referir-se àqueles que eram seguidores de Cristo, aqueles que estavam professando uma nova fé, uma nova vida transformada em Cristo. Nós observamos aqui na revista alguns aspectos interessantes, que o comentarista fala o seguinte, que a generosidade deve ser praticada com alegria. Eu não me canso de fazer referência ao momento histórico em que nós estamos vivendo. Eu penso que sempre é bom contextualizar. Eu não sei por quanto tempo esse vídeo será visto, quantas pessoas irão ver, e provavelmente as plataformas irão permanecer esse material. E em outros momentos, algumas pessoas que não estão vivendo esse momento nosso poderão assistir isso aí. E para compreender o significado mais importante para nós nesse momento, eu faço essas referências. Nós temos vivido nesse momento de pandemia, nesse momento de tanto temor, de tanta preocupação, de tantas perdas de emprego, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, empresas fecharam, muita gente tem passado literalmente dificuldade e até fome. Ou seja, nós vemos que sofrimento, privações, angústias não é algo do nosso século, pelo contrário, a Bíblia está falando, fome é algo que
ao longo de todos os tempos, a humanidade tem passado e ela tem enfrentado essas situações. E em cada época nós precisamos aprender a como lidar com essas nossas dificuldades. E nós temos observado atualmente que, ao mesmo tempo que nós vemos pessoas que têm usado esse momento de dificuldade, tanto política quanto econômica do país, para tentar levar vantagem. Tem acontecido. Mas, em contrapartida, nós vemos também que muitas pessoas têm manifestado a questão da solidariedade. Como tem sido interessante a gente observar pessoas se mobilizando para praticar a solidariedade, para ajudar outras pessoas que têm menos do que ela própria. E isso tem sido muito bom, porque tem despertado um sentimento positivo na vida de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: nesse período em que a nossa igreja não está reunindo fisicamente no templo, dois aspectos da nossa igreja foram destacadamente crescentes nesse período, que é a questão da assistência social. Nós temos visto esse trabalho maravilhoso que a igreja tem feito, de dar o suporte para aqueles irmãos e para aquelas pessoas que têm passado dificuldade, e também a questão da própria comunicação, a questão da produção dessa comunicação via internet e tudo mais, que esses irmãos que têm dedicado a isso têm feito. E até esse momento aqui em que nós estamos, eu estou aqui na minha casa fazendo esse estudo para que outros irmãos possam ter a condição de estudar essa lição, é um desenvolvimento, é uma adaptação dessa realidade. Então, olha só, a generosidade deve ser praticada com alegria. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, é um texto muito conhecido, fala: cada um contribua de acordo com o que decidiu no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Paulo está falando de contribuição, mas ele não está falando necessariamente ou exclusivamente sobre a questão de dízimo. Vocês podem observar aqui que ele está falando de uma questão de uma ajuda que não está designado um percentual. Cada um daqueles irmãos está sendo proposto a contribuir de acordo com as suas capacidades, com seus recursos. Quem tem mais, contribua mais. Quem tem menos, contribua menos. A importância de Paulo aqui é de mover o coração, não para que a pessoa pense numa cifra. Eu preciso fazer X, eu preciso dar... Não, cada um vai estar com o coração mobilizado para ajudar, para contribuir, e não apenas com a contribuição em dinheiro ou outros recursos, mas também de intercessão e de oração, e de acordo com a sua capacidade. Agora, e aí nós vemos outro aspecto aqui, que no segundo tópico, que a generosidade nos ajuda a compreender e a aprender a depender da provisão de Deus. Olha só o que o texto bíblico diz aqui: e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Lá no versículo 8 e 11 desse capítulo que nós estamos vendo aqui de 2 Coríntios. Então, o que é que acontece? Cada um contribua com essa capacidade de transbordar, né, para que essa graça possa transbordar em si. E eu quero que nós prestemos bastante atenção nessa palavra graça. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Agora, essa questão de aprender a depender da provisão de Deus não estabelece uma relação de negociação com Deus. Ou seja, há pessoas que contribuem como querendo fazer uma negociação. Deus não é negociador, Deus não é um negociante. Deus é o nosso Pai, é o nosso provedor, é o nosso sustentador. Então eu não posso oferecer porque eu vou oferecer para que eu possa receber.
Não é esse o princípio. O princípio é eu passar a confiar na provisão de Deus, porque eu reconheço Ele como meu Pai e como meu sustentador. Isso é muito importante. O outro aspecto aqui comentado pelo comentarista da revista: a generosidade promove a gratidão entre nós. Paulo reforça aqui que aqueles irmãos que recebiam não apenas as doações, eles eram gratos. Então, olha só, ele fala assim, ó, porque o ministrar essa assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. E como é bom quando nós vemos que a ajuda que nós oferecemos, ela se transforma em algo de gratidão. Como é bom nós vemos quando as pessoas recebem alguma coisa e nós vemos a gratidão brilhando em seus olhos. Isso é realmente impactante e nós temos visto isso, nós temos presenciado isso nesses momentos difíceis. E o último tópico abordado pelo comentarista é que a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós, né? E Paulo reforça aqui que e eles, orando em vosso favor, demonstram profunda afeição que têm por vós por causa da extraordinária graça que Deus vos tem, de Deus que vos foi concedida. Ou seja, aqueles que receberam oram por aqueles que deram. Então é muito importante essa intercessão, esse entrelaçamento de orações. Eu abordei de uma forma mais rápida aqui, porque eu quero fazer uma outra ênfase que eu achei muito interessante. Enquanto eu pesquisava esse tema, esse assunto, eu comecei a olhar algumas abordagens do pastor Augusto Nicodemos, e eu quero fazer uma referência aqui, já lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versos de 1 a 7. Na realidade, nós vemos que Paulo, quando ele escreveu essa primeira carta, que ele finalizou, ele estava pretendendo ir breve até a igreja de Corinto, para que lá ele pudesse se reunir com aqueles irmãos, e de lá, então, eles iriam levar essa oferta para a igreja de Jerusalém. Entretanto, por razões outras, e parece que uma abertura de uma frente de trabalho onde Paulo estava, em Éfeso, ele demorou um pouco mais. Então, aqui nós vemos aqui no versículo, no capítulo 8, do 2 Coríntios, quando ele vai voltar a esse assunto, né? Vamos ler esse texto aqui que eu referi agora. 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, as igrejas de Filipos e Tessalônica. Como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou as riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, e que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, ou seja, segundo a sua posse, e ainda mesmo além da sua posse, deram voluntariamente, pedindo-nos, os irmãos lá da Macedônia, pedindo-nos com muitos rogos a graça de comunicar, de participação desse serviço, que se fazia com os santos, e não somente deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, ou seja, Tito, que já tinha iniciado esse trabalho lá em Corinto, que ele possa também, que acabe essa graça entre vós. Tito, então, vai ser encarregado de ir para lá. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência
e em toda diligência, e em vossa caridade, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Eu quero chamar a atenção sobre o aspecto da palavra graça. Paulo faz uma referência aqui que o ato de contribuir é um ato de graça. E nós, às vezes, nós pedimos a graça, né? A graça de uma bênção qualquer, de um dom, de outra coisa. Mas aqui, Paulo está falando de uma graça totalmente diferente, a graça de contribuir. Se os irmãos prestarem atenção, aqui nos versículos 1, 4, 6 e 7, ele vai fazer referência nesse aspecto. Então, o primeiro tópico aqui que nos chama atenção e que quer contribuir é uma graça. Olha só o versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Ele está referindo-se àquelas igrejas que se mobilizaram, as igrejas da Macedônia se mobilizaram para levantar ofertas para esse fim, para ajudar os irmãos da Judéia, mais especificamente os irmãos da igreja de Jerusalém. Então, conhecer a graça de Deus dada daquela igreja. Versículo 4. Pedindo-nos, aqueles irmãos, pedindo-nos com muitos rogos a graça, eles estão pedindo a graça e a comunicação deste serviço. Ou seja, eles pediram a Paulo a graça, ou seja, essa oportunidade de participar desse serviço. No versículo 6 diz: de maneira que exortamos a Tito que, assim como também tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Ou seja, acabe este serviço, essa coleta, aqui Paulo se refere como essa graça, acabe isso entre vós. Ou seja, termine isso que já foi iniciado. E no versículo 7, o último: portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, Paulo falando aos Coríntios, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, nessa graça de contribuir. Então esse é o primeiro aspecto que me chama a atenção. Segundo ponto, ou melhor, que chamou a atenção, que foi abordado pelo pastor Augusto Nicodemos, que me achei muito interessante. O segundo tópico, assim, graça de contribuir é tanto para rico como para pobres. Nós vimos nos versículos 2 e 3, ele vai fazer essa questão, olha, como em muita prova de tribulação houve abundância de gozo, e com a sua profunda pobreza superabundou em riqueza a sua generosidade. Aqueles irmãos, mesmo também sendo pobres, mesmo sendo irmãos que não tinham recursos, houve uma disposição nisso, né? E nós vemos que cada um contribua de acordo com a sua capacidade. Então não tem essa situação de que apenas quem tem muito vai participar dessa graça, mas é para ricos e para pobres. Terceiro aspecto, contribuir é de fato um ato voluntário e espontâneo. Voluntário e espontâneo. Por isso Paulo queria que os irmãos agilizassem aquela coleta lá durante a semana e levassem aos domingos para a igreja, para que quando eles fossem lá para Corinto, a presença dele não fosse um agente constrangedor para aqueles irmãos. Porque, vamos ter que fazer. Quer dizer, ele queria que as coisas fossem muito espontâneas. O versículo 3b diz o seguinte: deram voluntariamente. Não havia uma imposição, voluntariamente. E o versículo 4 diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço. Eles pediram a Paulo insistentemente, ou seja, com muitos rogos, que eles também pudessem contribuir. Ou seja, olha, Paulo, deixe-nos também participar desse momento, deixe-nos participar desse trabalho. E o último tópico aqui abordado é contribuição
e consagração andam juntos. Olha só, é o aspecto teológico feito por Paulo, é nesse aspecto. Quer dizer, tudo que ele vai fazer, ele não simplesmente levanta, ele poderia falar, quanto é a coleta, irmãos? Vocês reúnem lá os recursos, e de lá então nós vamos pegar e vamos levar para Jerusalém, vamos ajudar aqueles irmãos. Pronto. Não, ele vai embasar teologicamente por que ele está falando desse assunto. E aqui esse aspecto é extremamente relevante. Contribuição e graça e consagração andam juntos. Olha o que diz o versículo 5 desse texto que nós lemos aqui. E não fizeram somente como nós esperávamos, ou seja, os irmãos lá da Macedônia, ou seja, de Filipos e Tessalônica, não fizeram apenas como era esperado. Mas o que foi feito? Mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O ato, a graça da contribuição, ela não vai preceder a graça da consagração. Primeiro, a doação ao Senhor, é o que Paulo está falando aqui. Ó. Aqueles irmãos, eles se deram ao Senhor, deram as suas vidas, e é em função dessa transformação, dessa mudança de visão, dessa mudança de perspectiva para com o próximo, dessa questão de misericórdia, de solidariedade, de generosidade para com os outros, é que depois então deles se darem a Deus, foi que eles se deram então, né, a esse trabalho. É muito interessante, muito relevante esses aspectos, né? Se deram a nós pela vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós encerramos então essa lição e esperamos que esse tema possa servir de inspiração e que possamos cada dia mais aprender, né, a poder ajudar aquelas pessoas, estender a nossa mão, sermos parceiros, sermos solidários com aqueles que estão junto conosco e até com aquelas outras pessoas que nós não sequer conhecemos. Né? Que Deus possa nos abençoar e ajudar-nos a crescer nessa graça, ajudar-nos a ter força para vencer as dificuldades pessoais e fazer isso com voluntariedade, com amor e com alegria. Amém, meus irmãos.